jeito que a gente treinou, hein? Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Que bênção encontrar tanta gente domingo pela manhã. Que joia! Eu pedi ao pastor Giovanni, falei, pastor, faz uma campanha aí para o pessoal aí de manhã, porque de manhã vai ser muito interessante pela introdução do assunto. E que bom que você veio, você atendeu a este apelo, a este convite, e você está aqui hoje, que bênção. Um mês atrás, mais ou menos, eu estive aqui falando sobre o reino de Deus. Quem estava aqui naquele final de semana? Olha que bênção, né? Hoje o pastor me fez um convite para falar sobre... Complicado o negócio, viu? Rapaz, o negócio não é fácil não, esse pastor aí não é santo não, viu? Nós vamos falar sobre céu e inferno, e é um assunto bem interessante, principalmente porque no Brasil nós vivemos uma teologia muito errada. Nós vivemos uma teologia no Brasil que ensina que você vai viver aqui para sempre. E não é verdade isso. Nós não vamos viver aqui para sempre. Essa história humana caída tem que acabar. E ela está acabando, né? Agora, interessante falar sobre esse assunto, porque a gente quase nunca fala sobre isso. Você quase não escuta mais, há muitos anos, que você não escuta mais nos púlpitos, você ouvindo mensagens que falam sobre a eternidade. Você não escuta isso. Não é? Então, muitas vezes, a maior parte, a teologia brasileira que tem mais evidência na nação, é uma teologia que fala de como que você pode ser feliz só aqui e você nunca mais vai passar disso aqui. E não é verdade. Nós vamos ter um fim, a nossa história humana caída vai ter um fim. Né? E eu gostaria então de falar hoje sobre céu e inferno, e eu gostaria de falar hoje sobre o inferno. E à noite a gente vai falar sobre o céu. A gente começa com uma coisa não tão boa e termina com uma coisa maravilhosa. Deve ser sempre assim, né? Você começa, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ver? Eu quero ver a ruim para terminar com a boa, para dar esperança para a gente. Então hoje, agora, nós vamos falar sobre o inferno e à noite nós vamos falar sobre o céu. E eu gostaria muito que se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida do que você for ouvir agora de manhã e você gostaria de fazer uma pergunta, no final da nossa palestra, então você fica à vontade e me faz a pergunta. Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer, eu não sei. Não sei. Porque a gente não tem resposta para tudo quando você fala de vida após a morte. Alguns indícios a Bíblia dá, mas a Bíblia não dá muito. Mas se você tem uma curiosidade talvez antiga aí na sua mente sobre céu ou inferno, vamos falar sobre o inferno hoje de manhã, e você tem uma dúvida aí há muito tempo, e talvez aí a palestra vai te resolver essa dúvida. Mas se ela não resolver a dúvida, então você, eu tenho uma pergunta desde criança, eu tenho uma pergunta desde mais novo. E aí, se eu souber responder, responderei com prazer. Se eu não souber responder, eu vou dizer, olha, eu não sei, isso aí é só com Jesus, ok? Muito bem, nós vamos ter uma palavra de oração e nós vamos começar o nosso estudo. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã, que esse domingo que nós tiramos para falar de assuntos eternos, que Teu Espírito Santo conduza esta palestra ao coração de cada um de nós. Fala conosco, muda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Me desculpem, eu não me apresentei. Para quem não me conhece, meu nome é Irã Góes. Eu sou professor do CETEL, Seminário Teológico Luterano Livre, em Campo Mourão. E já estou ali há muitos anos, há praticamente 30 anos que eu ministro aulas ali no CETEL. Hoje, eu também trabalho desempenho a minha função como diretor acadêmico do CETEL. Então, sou professor e também sou o diretor acadêmico do CETEL. E estou ministrando palestras para várias igrejas, vários lugares, né, para divulgar a palavra de Deus sobre temas que pastores como o pastor Giovanni me fazem um pedido, ou você pode trazer esse tema, então a gente vai trabalhando em determinados temas que se convidam. Né? Então, para quem você que não me sabe quem eu sou, então eu desempenho esse ministério. Sou casado há 30 anos com a Janisley, que hoje não pôde estar presente aqui. Né? Nós temos 4 filhos,
uma filha casada, que já nos deu 2 netos e vamos ter mais um agora em fevereiro, e um outro filho meu vai casar agora em dezembro, então estamos ficando com o ninho vazio, né? Muito bem, eu gostaria de começar essa palestra falando alguns versos bíblicos para o nosso conhecimento. Todos os homens são como a grama, e toda a sua glória como as flores do campo. A grama seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, versos 6 e 8. Ora, você nem sabe o que vai acontecer amanhã, que é a sua vida. Você é uma névoa que aparece por um momento e depois se desvanece. Tiago 4:4. Eclesiastes 7:2. A morte é o destino de cada homem. Os vivos devem levar isso a sério. Nenhum homem tem poder sobre o vento para contê-lo. Então, ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Eclesiastes 8:8. E último, tenho muitas coisas boas acumuladas por muitos anos. Vou levar a vida com calma, comer, beber e ser feliz. Mas Deus disse a ele: seu tolo, nesta mesma noite sua vida será exigida de você. Então quem vai conseguir o que você preparou para si mesmo? Assim será com quem guarda coisas para si, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 19, 21. O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o julgamento. Hebreus 9, 27. Interessante é sobre todas essas questões sobre a morte. Né? Eu escolhi alguns versículos, mas há outros dezenas de versículos que falam sobre a questão da morte. Agora, a morte, qual é a sua real função na nossa história? Por que ela existe? Por que ela está na nossa história, na nossa vida? Né? Como é que a gente pode definir o que é a morte? De acordo com a ciência, a medicina, a morte é o cessamento das nossas atividades cerebrais. Então o corpo para, o cérebro não funciona, os órgãos internos que dão sustento não funcionam, eles todos cessam e a pessoa morre. Essa é uma definição física da morte. Mas o que a Bíblia mais fala sobre a morte? O que de fato é a morte? A morte, ela é consequência da queda. Porque quando Deus disse para os nossos pais que era para eles não comerem daquele fruto, tinha 2 frutos, o conhecimento do bem e do mal e o fruto da vida. E eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e iriam morrer. E a morte então entra na nossa história por causa de nossos pais. Então os nossos pais, eles sofreram a consequência da morte, a morte atinge a todos nós, porque todos nós somos filhos descendentes de Adão e Eva. Então as escrituras dizem que a morte ela é uma consequência da desobediência. E a palavra morte na escritura, ela significa separação. Olha que interessante, morte significa separação. Separação do quê? A separação da alma e do corpo. Há uma ruptura. Olha que interessante, os seres humanos são os seres totalmente diferentes de tudo que tem na criação. Os anjos são seres espirituais sem corpos. Os animais são seres com corpos, mas não têm espírito. O ser humano é o único ser que tem corpo e espírito. E por que ele tem corpo e espírito? Porque a parte material me põe para viver na história, e a parte interior espiritual, ela me põe para ter uma relação com Deus. E essa relação com Deus, que vem por essa parte espiritual, que é a nossa alma, e alguns vão dizer espírito, e eu entendo que são sinônimos, alma e espírito são sinônimos, é a parte material, é a parte imaterial em nós, é a parte que nos põe diante de Deus, que nos põe a relacionar com Deus. Então há uma ruptura na morte. Então, quando o ser humano, que foi criado um ser completo, e isso é importante falar, o ser humano foi criado um ser humano completo, corpo e alma estão juntas, entrelaçadas. E quando houve a desobediência e a consequência a morte, então quer dizer que o ser humano, acontece um processo que não estava no script.
não estava no seu estado original, que é a morte. Então a palavra morte é a separação, essa separação do corpo da alma, não é? Em Gênesis 35, 18, diz que quando a morte da Raquel, diz que aconteceu que, saindo-lhe a alma, ela morreu. Isso está escrito em Gênesis 35, 18. Em Tiago 2, 26 diz, quando Tiago corrobora com o pensamento, ensina, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem, isso é morte. E agora? A morte é isso aí. Cientificamente falando, é a cessação da vida física, a biologia acaba. Espiritualmente, então o que é a morte? A morte é essa separação do corpo da alma. Ok, e agora? Como é que faz? Como é que a gente vive com isso? Olha, interessante. Presta atenção, meus irmãos. Existe dentro da teologia um conceito muito correto chamado estado intermediário. Prestem atenção. O que é estado intermediário? Estado intermediário, e o nome já está dizendo, é algo que está no meio de duas fases. Estado intermediário é a fase onde a pessoa passa pelo processo da morte e ele espera a volta de Cristo para que haja uma ressurreição. E de acordo com a Escritura, escatologicamente falando, a ressurreição vai acontecer quando Jesus voltar e vai ter uma ressurreição geral de cristãos, de gente que creram no Senhor e de ímpios também. Eles vão ressuscitar. Por quê? E olha que interessante. Enquanto o Senhor não volta para que seja restabelecido tudo que foi perdido lá no Éden, a alma da pessoa, ela entra nesse estado intermediário. Ela fica num lugar esperando a volta do Cristo. Guardem bem isso. Então, o que é o estado intermediário? O estado intermediário é quando a alma da pessoa que morre espera a volta de Cristo. Então, isso é o estado intermediário. É o momento da morte e o momento da vinda. Ok. É o momento da morte e o momento da vinda. Durante esse processo, a alma tem que estar em algum lugar. Agora, a grande questão é, onde? O que as religiões antigas dizem? Então, as religiões antigas dizem muitas coisas. Porque o ser humano sabe que acontece alguma coisa com ele quando ele morre. O ser humano sabe que tem alguma coisa, não é possível que a nossa vida morreu aqui, é como desligar uma lâmpada. Não é. Então, as religiões antigas vão dizer, os gregos vão chamar que a pessoa, ele vai para o Hades, que é o reino dos mortos, e se ele for muito boa, ele vai para os campos elíseos. Os nórdicos vão acreditar na Valhalla, que é o lar onde vão os guerreiros. Então, cada religião, ele vai dizer o que acontece com a pessoa durante o seu estado de morte. Mas, nós temos que ouvir o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a verdade. E nós temos que ouvir o que Jesus diz. Alguém pode perguntar, mas o Buda falou sobre isso, Confúcio falou sobre isso, os grandes fundadores de religiões falaram sobre vida após a morte, mas nenhum tem autoridade para falar sobre a morte do que Jesus. Primeiro, porque Jesus não fundou religião nenhuma. Segundo, porque Jesus é o único expoente da história da civilização humana que morreu, ressuscitou e venceu a morte. Então, ninguém tem maior autoridade para falar sobre vida após a morte do que o próprio Jesus Cristo. Tá? Muito bem. Os irmãos entenderam bem essa questão do estado intermediário? Agora, lógico que muita gente vai dizer, ou muita ideologia vai explicar, não, o estado intermediário, aí tem um monte de coisas, a gente tem que ouvir o que diz a palavra de Deus. Entra em cena os reencarnacionistas.
Que, na verdade, se você tirar a questão teológica, porque a reencarnação ela não existe, e eu li um versículo dizendo que está ordenado ao homem a morrer uma só vez, a reencarnação ela é muito cruel com quem acredita nela. Porque a gente não quer morrer uma vez, você vai ter que morrer um monte. Eu estou fazendo uma questão lógica, um exercício racional. A gente não quer morrer uma, você vai ter que morrer um monte. Então, a doutrina reencarnacionista, além de ser cruel com quem segue a sua doutrina, ela não dá esperança. Porque se você tem que viver e morrer, viver e morrer, viver e morrer, viver e morrer, que esperança você tem na vida? Nenhuma. Porque você não quer morrer uma, você vai ter que morrer um monte. E outra, a reencarnação não responde à vitória sobre a morte. Né? Veja, e é tão interessante essa questão de vida após a morte, porque no estado intermediário só tem 2 lugares. Céu, que a gente vai falar hoje à noite, e o inferno. Por quê? Veja, não existe nenhuma possibilidade da pessoa que morre, a sua alma ficar perambulando por essa terra. Por que não existe? Porque é uma ordem de Deus. Não existe fantasmas, não existe espíritos desencarnados que povoam a terra, não existe. Os únicos espíritos que existem por aí são os espíritos de demônios, não de espíritos de seres humanos. Então, isso é importante falar, porque a Bíblia diz que a pessoa que morre, ela vai para o estado intermediário, ou céu ou inferno, e é baseado no que Deus fala que a gente crê. No que Deus fala que a gente crê. Então, veja, eu gostaria de, quando falando, eu estou só dando essa introdução para a gente entender bem o nosso sentido. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus em Lucas. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas. Lucas, capítulo 16. Vamos ouvir a história do rico e do Lázaro. Lucas 16. Está indo bem para os irmãos aí? A minha voz está bem? Vocês estão ouvindo bem a minha voz? O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também como um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe com água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora ele está aqui consolado, tu em tormento. E além disso, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para daqui, para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão:
Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Veja, no Antigo Testamento, não há um consenso entre os autores sobre o que acontecia com a vida após a morte. Por quê? Porque a vida após a morte sempre foi um mistério. Alguns salmos você vai ler que o salmista está dizendo assim, quem da sepultura te pode louvar? Salomão, ele vai dizer, o Espírito volte a Deus que o deu, mas também não diz muita coisa. Então, existem algumas flashes dos autores sobre vida após a morte, e que Deus não permitiu, pela uma questão de tempo de Deus, uma revelação completa sobre esse assunto. Por quê? Porque se qualquer um deles vai dar uma revelação completa, os homens que dariam revelação completa não teriam autoridade para tal, porque todos morrem. Quem é que tem autoridade para dar uma revelação completa? Aquele que venceu a morte. Então Deus reserva esta revelação de vida após a morte para Cristo. É Cristo quem vai revelar. Não são os homens inspirados por Deus, é o próprio Deus que vai revelar. Então você encontra no Velho Testamento, uns dizem assim, Salomão talvez é o que vai mais próximo, dizendo o Espírito volte a Deus que o deu e o corpo fica na terra. Salmistas vão dizer, não sabemos o que vai acontecer. Mas é Jesus, nesse episódio, que levanta o véu da eternidade e mostra com toda clareza o que acontece quando a pessoa morre. E nesse caso aqui, nós temos um caso especial e específico que eu gostaria de dizer. Aqui, nós estamos falando, o texto está falando de um estado intermediário que era chamado Hades. O texto no sentido grego vai chamar Hades. Hades é reino dos mortos ou lugar dos mortos. E você pode observar, e eu vou explicar isso bem certinho para você entender, você vai observar que esse texto diz que tem uma separação. É um reino dos mortos. Então, o que Jesus está comunicando com a gente aqui? Jesus está comunicando com a gente aqui que no período do Antigo Testamento, antes que ele mesmo morresse, as almas iriam para o Hades. E no Hades havia uma separação muito interessante. Todos estavam no mesmo lugar, mas estavam em lugares diferentes, sublocados ali. Que um lado foi chamado o seio de Abraão, que o texto está dizendo, e que o outro lado foi chamado de inferno de fogo. A Bíblia fala que quando Jesus, ele morre, Pedro vai dizer, e eu considero importante esta revelação para vocês, Pedro vai dizer que Jesus, ele vai ao Hades. Olha que interessante, olha que revelação Pedro dá. Pedro vai dizer assim, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Pedro faz uma revelação interessante. Pedro vai dizer aqui que quando Jesus Cristo morre, ele vai ao Hades. E lá no Hades, ele prega aos espíritos que estão em prisão.
que espíritos que estão em prisão? E por que estão em prisão? Preste atenção. Existe uma interpretação errada que diz que Jesus foi para o Hades para pregar o evangelho para salvar todos que estão no Hades. Essa interpretação não é correta. Por duas questões. Por uma razão de etimologia e por uma razão de natureza de Deus e da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não há chance depois que se morre. A chance é agora. Então, o que diz Pedro? Pedro diz que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão. Por quê? Então, veja, lá em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que tudo que foi perdido pelo homem seria restaurado pela semente da mulher, então o que acontecia? Acontecia o seguinte: todos que morreram naquele período do Antigo Testamento, entre os judeus, quem não era judeu, os patriarcas, enfim, todos os que morreram naquela época iam para o Hades, e nesse lugar, o Hades, tinha uma separação, onde ficariam a alma daqueles que creram na promessa, e ficariam a alma daqueles que não creram, mas que foram rebeldes a Deus. Ok? Ok? Então, o que Jesus foi fazer lá? Ora, eles creram na promessa, mas a promessa não havia sido cumprida. Eles morreram, os que criam na promessa, ou os que se relacionavam com Deus, foram para o seio de Abraão. Os desobedientes foram para o lago de fogo, ou foram para o inferno de fogo. A Bíblia fala em Pedro que Jesus pregou aos espíritos em prisão. A palavra pregar, existem 3 palavras do grego para pregar. Preste atenção. Kerygma, evangelion e didascalia. E todas essas 3 palavras, a interpretação é pregar. A palavra pregar, kerygma, é uma pregação exortativa. É corrigir o que está errado. Era a pregação dos profetas. É kerygma, é uma pregação com exortação. Evangelion era a pregação de evangelismo. E didascalia era a pregação de ensino. É o que eu estou fazendo aqui. Então, se eu prego uma mensagem sobre o evangelho, é uma evangelion. Se eu prego uma mensagem de ensino, é uma didascalia. Mas se eu prego uma mensagem kerygma, é uma pregação de exortação. Jesus tinha 3 discursos. Ele tinha um discurso para os discípulos, didascalia. Ele tinha um discurso para o povo em geral, evangelion. E ele tinha um discurso para os religiosos, kerygma. Pedro está dizendo que quando Jesus desceu ao Hades, ele pregou kerygma. Ele não pregou uma mensagem de salvação. Ele pregou uma mensagem de exortação. Vocês estão aí por rebeldia, não quiseram crer em Deus, não creram naquilo que Noé falou, não creram no que os patriarcas falaram, não creram no que foi dito, não creram em nada. Kerygma. E o que Jesus vai fazer com essa turma? E ele se apresenta com uma promessa. E a Bíblia vai dizer lá em Efésios que quando Jesus ele sai do Hades, ele leva cativo o cativeiro. Ele pega as almas que estão no seio de Abraão. Vocês que creram em mim, eu estou aqui. Ele pega as almas que estão no seio de Abraão, Lázaro está junto, e leva com ele para o céu. Estado intermediário, completo. O Hades virou hoje um inferno de fogo só, porque o Cristo é Senhor do inferno. Veja, o diabo não é Senhor do inferno e ele não governa no inferno. O governo do inferno é de Deus.
Jesus é Senhor do céu e é Senhor do inferno. Jesus é Senhor do céu, da terra e do inferno. Quem tem a chave do inferno é Cristo, não é Satanás. Aquele versículo que diz assim, que é muito maltratado também, as portas do inferno não prevalecerão. Nós latinos, a nossa latinidade denuncia a gente. O pastor Giovanni talvez tenha pregado sobre isso aqui. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Que exército que ataca o outro com porta? Tem? Um exército ataca o outro com o quê? Com armas. Mas não com porta. Por que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem? Jesus disse que a morte não tem poder sobre a sua igreja, porque a sua igreja serve àquele que está vivo. Mas a gente gosta de dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eita, aleluia, a gente fala em língua, profetiza. Não, é a latinidade nossa, não tem nada a ver com isso. Veja, no nosso texto que eu quero trabalhar agora, nós aprendemos várias lições com esta situação. A primeira lição que a gente aprende sobre o inferno é que o inferno é real. O inferno é real. Né? No versículo 22 de Lucas 16 vai dizer: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A primeira grande realidade está no fato de que a morte vem para todos os homens e que o inferno ele é real. Agora, veja, o inferno, meus irmãos, não é um assunto a ser evitado. É um lugar a ser evitado. Nós precisamos falar do inferno. Por quê? Porque é real. Vem para todos, a morte vem para todos nós, para o branco, para o negro, para o cafuso, para o mameluco, para o índio, para o aborígene, para o rico, para o pobre, para crianças, para todos nós. A morte vem para todos nós e o inferno é uma realidade. É uma realidade. Agora veja bem, o inferno é uma situação tão complexa e tão perigosa, que você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Olha, 80% dos ensinos de Jesus, 80%, foi sobre o inferno. Por quê? Por que Jesus falou tanto sobre o inferno? 13% mais da metade das suas parábolas, ele falou sobre o inferno. 12 vezes ele ensina sobre o inferno. 38 vezes existe a realidade do inferno nos evangelhos. Então veja, o inferno não é apenas um lugar real, o inferno também é um lugar governado. Marcos 9,45, aqueles que pecam são lançados no inferno. Jesus diz em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então o inferno está de acordo com o poder soberano de Deus. E o inferno é real, gente. O inferno não é aqui, como algumas pessoas querem romancear. O inferno existe. Jesus Cristo falou que ele existe e que ele é um perigo para quem está vivo. Segunda lição que a gente aprende sobre o inferno nesse texto de Lucas, que o inferno é lugar de sofrimento. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, de acordo com alguns estudiosos, o pastor, sabe qual é o nome do rico? Só o Lázaro que tem nome, o pobre que tem nome, o que foi para o céu tem nome. Mas de acordo com os estudiosos aí, não é certeza, eu só vou passar como uma informação, que o nome dele possivelmente se chamou Dives. Dives, que em latim significa rico.
Então, de acordo com alguns estudiosos, o nome desse homem foi Dives. Agora veja, 4 coisas interessantes a gente aprende com Dives. Primeiro, que os mortos têm consciência. Ele está dizendo que os mortos têm consciência, sabe quem foram, como que foram na sua vida, o que faziam, como viviam e como morreram. A alma do rico, ele está em plena consciência. Existe quase não se fala, viu? Eu vou passar para vocês uma informação interessante e diferente. Quase não se fala o que eu vou falar. Mas existe um conceito filosófico chamado Oblivion. Oblivion, tem um filme, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme Oblivion, com Tom Cruise, né? Um filme até legal. A palavra Oblivion significa esquecimento. E essa palavra Oblivion, ela é muito usada em religiões de mistério e religiões reencarnacionistas. Por quê? Oblivion, dentro do conceito espiritual, significa que a pessoa, quando morre, ele vai por um eterno esquecimento. Ele é lançado num ambiente de eterno esquecimento. Mas não é isso que Jesus fala. Não é isso. Veja, olha o que o rico fala para Abraão. O rico fala bem assim, no versículo de número 24. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Então, ele conhece Abraão e ele conhece Lázaro. Consciência. Manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E aí ele fala assim também no versículo 27. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Então, você observa, a alma do rico sabe quem ele foi, sabe onde ele viveu, conhece o endereço da casa dele. Sabe quantos irmãos que ele tem. Agora, eu quero abrir um parênteses. Quem disse que no inferno não existe amor? Ele não quer que os irmãos vão lá para não sofrer como ele está sofrendo. Ou seja, mesmo no inferno existe amor. Nem o inferno é capaz de destruir o amor. Que força poderosa é o amor. Nem o inferno, nem o sofrimento destrói o amor. Sabe por quê? O amor procede de Deus. Ele poderia pensar assim, pastor, que eles venham para cá também. Eu tenho uma mensagem sobre esse texto, que é um pedido missionário vindo do inferno. Não tem nada a ver com esse estudo aqui. Mas eu abordo essa questão missionária do inferno. Então ele tem consciência. Veja, segunda coisa que a gente aprende, os mortos reagem às sensações. Estou atormentado nessa chama. Terceiro, quem morreu, a sua alma não está mais em contato com o mundo físico, porque ele poderia chegar e ir lá e falar, meus irmãos, cuidado, não morra sem Deus, porque vocês vão perecer no inferno, porque eu estou lá. Eu só vim aqui avisar vocês. Veja, ele não faz isso porque os mortos não têm relação nenhuma mais com pessoas que estão aqui. Alguém vai falar assim, não, mas lá no centro espírita, lá no kardecismo, eu falei com meu pai, eu falei com meu... Não. Você pode ter falado com o espírito, mas não que foi de fato tua família. Foi um espírito de demônio que você falou. Para escravizar as pessoas dentro desse sentido espírita. Né? Quarta lição que a gente aprende, que a Bíblia deve ser a única bússola para orientar a gente no caminho da eternidade. Porque Abraão vai dizer assim, não, eles têm Moisés e profeta. Ora, o que era Moisés e os profetas? Moisés e os profetas era o Antigo Testamento. Então, o texto, quando fala Moisés e profetas, Moisés, todo o Deuteronômio, todo o Pentateuco, e os profetas, tudo que eles falaram sobre Cristo. Então, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Escritura. Se eles não querem vir para cá, eles têm que ler a Escritura, eles têm que conhecer a Deus.
Ou seja, Abraão que está lá num lugar bendito porque ele acreditou no que Moisés e os profetas falaram. Agora eu pergunto para vocês, cristãos dessa igreja querida, de quem fala Moisés e os profetas? De Cristo. Jesus disse, examinai as escrituras. Quem são as escrituras? Moisés e os profetas. Examinai as escrituras porque elas testificam de mim. Ou em outras palavras, o que Abraão está dizendo para a alma do rico? Eles têm as escrituras. Que eles procurem nas escrituras. Eles têm Moisés e os profetas. Então, veja bem, meus irmãos. É possível que a gente possa escapar do inferno? É possível. Olha que coisa interessante, quando você observa a alma do rico que está lá. Não, antes eu quero ler um versículo. Em Marcos 9, Jesus diz assim: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar maneta na vida do que tendo as duas mãos irem para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, onde não morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno. Então, as imagens do inferno transmitem dor e transmitem agonias conscientes, transmitem sensações. Agora, meus irmãos, você pode perguntar assim, mas por que tem um inferno? Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O que fizeram o diabo e seus anjos? Desobedeceram a Deus. E por que o homem vai para o inferno? Porque o homem desobedeceu a Deus. Não era para ele ir para lá. Mas como tem a ordem do universo, que a alma de quem morre não pode ficar vagando por aí, então se a alma daquela pessoa, se aquela pessoa enquanto viveu, foi uma pessoa fiel a Deus, crente em Deus, viveu com Deus, ele quando morre vai para o céu. E se ele não viveu com Deus, se ele foi rebelde a Deus, se ele foi desobediente a Deus, se ele trocou os prazeres dessa terra por aquilo que Deus oferecia, ele vai também esperar a volta do Jesus. Agora, preste atenção, quem está no céu ou quem está no inferno, nesse lugar intermediário, estão esperando a volta de Cristo, porque quando Cristo voltar, eles vão ressuscitar. Aí você pergunta, mas por que tem que ressuscitar? Porque quando Deus criou o homem, não criou para a alma e espírito estar separado. O ser só é um ser humano completo com corpo e alma. Terceira lição, que o inferno é destino dos que rejeitaram a Deus. A questão da rejeição já começou na eternidade. Lúcifer rejeitou a Deus e quem foi junto com Lúcifer, então ele peca e todos aqueles que foram na sua rebelião pecaram contra ele. Agora, é possível a gente escapar do inferno? Claro que é possível. O inferno é um lugar de ser evitado? Claro que o inferno é um lugar de ser evitado. Blaise Pascal, que foi um dos maiores matemáticos da nossa história, Blaise Pascal, ele discutindo com um ateu, ele fez uma coisa que se chamou na história aposta de Pascal. Ele diz o seguinte, a aposta de Pascal é em 4 fases. Primeiro, se você investir na ideia que Deus existe, e se você crer em Deus, e quando você morrer, você vai ter um ganho infinito. Se você acredita em Deus, e você estiver errado, você tem uma perca infinita. Se você não acredita em Deus, e estiver certo, você vai ter um ganho infinito. Então,
Deus não existe, não existe mesmo. Mas se vocês não investirem em Deus, e se você estiver errado, você vai ter uma perca infinita. O que Pascal disse? Pascal disse o seguinte: a melhor coisa é viver acreditando em Deus. Porque quando eu morrer e eu descobrir que Deus nunca existiu, eu não perdi nada. Mas se eu viver sem Deus e não querer saber nada de Deus, e ser rebelde a Deus e morrer, e Deus existe, eu estou lascado. Então veja, o diabo e seus anjos pecaram antes da fundação do mundo, ou antes da criação do mundo. Então o lugar de tormento não foi preparado e nunca foi projetado para almas humanas, gente. Mas vão para lá todos aqueles que se rebelarem contra Deus, e estarão lá todos aqueles que fizeram aquilo que não era da vontade de Deus. Então veja, o inferno é uma punição justa de Deus pelos pecados cometidos por pessoas que viveram em rebelião ao seu Criador. É a justa retribuição. Você observa aqui, no caso do rico, ele dialoga com o pai Abraão. Você não vê nesse texto que ele reclama. Você não vê nesse texto que ele está dizendo assim: pai Abraão, eu estou no lugar errado, eu não tinha que vir aqui. É injusto o que está acontecendo comigo. Você observa que ele não reclama. Por que ele não reclama? Por que ele não, em vez de ficar pedindo para Lázaro ir lá pregar para os irmãos dele para não sofrer ali, por que ele não fala assim: eu estou aqui errado? Eu já fiz trabalho em casa de detenção, em prisão. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Todo mundo que está lá é inocente. Eu nunca vi. Se você quer encontrar uma pessoa inocente, você tem que ir para a cadeia. Camarada, eu não sei porque que eu estou aqui, injusto, eu estou aqui, não sei. Ninguém está lá condenado. E uma coisa interessante, que lá no inferno, a alma do rico não reclama que ele está sob condenação. Por quê? Olha o que diz a Bíblia em Salmo 51:4. Às vezes a gente falta ler a Bíblia um pouco mais com outros olhos. No Salmo 51:4, o Davi vai dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo? Que todos aqueles que forem condenados por Deus vão reconhecer que o julgamento é justo. Eu mereço estar no inferno. Ele quase que diz isso. Eu estou sofrendo aqui, eu mereço estar aqui. Porque o julgamento de Deus... Gente, nós não temos noção do que é justiça de Deus. Nós não temos noção do que é isso. Nós não temos. Quer ver um exemplo? Lembra daquele texto de Lucas, quando o intérprete da lei pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: o que diz os mandamentos? Aí ele vai citando: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus fala assim: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Acabou a pergunta. Mas se você ler mais o texto vai dizer: então, querendo se justificar. Ora, ele quer se justificar do quê? Quando é que a gente quer se justificar? Quando a gente quer se defender de uma coisa que está errada. Por que você atrasou? Deixa eu explicar o porquê que eu me atrasei. Aí você se justifica. Quando ele responde amar a Deus e amar ao próximo, e Jesus fala: é isso aí mesmo? Acabou o assunto. Acabou, não tem mais assunto. Ele respondeu corretamente. E Jesus fala: você respondeu corretamente. Mas por que ele quis se justificar? Eu não vou dar muitos detalhes não, porque eu ainda vou pregar esse sermão aqui.
Porque ele se sentiu diante de um julgamento. Por que ele se sentiu diante de um julgamento? Porque Jesus é a própria verdade. Quando Jesus disse, respondestes corretamente, na alma dele, ele entendeu o seguinte: estou condenado. Não foi o que Cristo falou, foi a força da sua fala. A gente não tem noção do que é Deus. O rico está lá no inferno e ele não se diz que é inocente. Ele aceita o sofrimento, porque o julgamento de Deus é absolutamente justo. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Martinho Lutero dizia, o homem não se justifica só, mas se perde só. 4, para terminar. Quarta lição que a gente aprende, que o inferno é condenação justa. Verso 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Versículo de número 27. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha, meus irmãos, nem todo mundo que está frequentando uma igreja está escape do inferno. O inferno é uma realidade para todos nós. É que às vezes a gente leva a vida muito numa boa. Quando você falta num culto, preste atenção. Quando você falta num culto, aquela mensagem que o pastor pregou, você nunca mais vai ouvir na sua vida. Você pode ouvir mensagens parecidas, mas aquela você nunca mais vai ouvir. E aquela mensagem poderia livrar sua alma do inferno. O inferno é uma realidade para nós. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que viver com Jesus, meus irmãos, enquanto a gente pisar nesse chão. Até o último dia da nossa vida, a gente precisa estar com Jesus. Nós não podemos vacilar. Gente, preste atenção, pelo amor de Deus, todos nós estamos em perigo. Todos nós. Mas quando a nossa vida está em Cristo e quando nós exercitamos a nossa fé em Cristo, mesmo que a gente esteja em perigo, a gente está seguro. E eu sei que eu estou seguro, mas não posso vacilar. Porque no dia em que nossos olhos se fecharem desse mundo, nós vamos estar chegando na eternidade. Irmãos, a Bíblia é clara que os seres humanos são responsáveis pelas suas próprias ações e culpados pelas próprias consequências. Por isso que quando a alma está no inferno, ele não reclama, ele sabe que ele está bem julgado e bem condenado. Ele só tem arrependimento tardio, porque poderia não estar lá. Poderia ser um lugar evitado. Jesus disse em Lucas 13:34, que ele quis reunir todos os dias o seu povo, mas eles não quiseram. Em Romanos 10:21 diz que Deus estendeu a sua mão todos os dias para um povo desobediente e rebelde.
Agora você fala assim, mas o Deus da Bíblia é um Deus misericordioso porque tem o inferno? Sim, Deus é um Deus misericordioso porque Ele deu o melhor para nós, seu Filho amado Jesus Cristo. Naquele dia do jardim, Deus não tinha que fazer nada. Sabia, pastor Giovanni? Deus já tinha falado, não coma desse fruto. Não coma, se você comer desse fruto, você vai entrar em desgraça, não coma desse fruto. Aí alguém pode pensar assim, mas Adão não sabia o que era desgraça. Adão sabia como conceito o que era desgraça. Sabe por quê? Quando Adão escutou a voz de Deus do jardim, ele se escondeu, não foi isso que diz o texto? Aí ele fala uma coisa interessante, tive medo. Ora, por que ele não disse para Deus, eu me escondi porque eu tive uma sensação estranha? Não, ele definiu a sensação era de quê? Medo. Por quê? Ele já tinha sentido medo antes? Sim, ele já tinha sentido medo antes. Quando Deus ensinava para Adão e Eva sobre o conceito do bem e do mal, e Deus falava das consequências do mal, ele sentiu medo. E eu tenho quase certeza que Adão perguntou, Senhor, eu estou sentindo uma coisa tão estranha dentro de mim, e Deus falou, é medo. Mas só que o medo que eles sentiram diante de Deus não trazia desespero, porque eles se sentiam seguros. Mas quando eles pecaram e não se sentiram mais seguros, o medo que eles tiveram de Deus foi um medo diferente. Então, olha que coisa interessante, Deus não devia fazer absolutamente nada. Mas Deus fez. Deus prometeu o Redentor. Irmãos, preste atenção. Eu estou finalizando o estudo. Deus é amor. Ele deveria deixar Adão e Eva se autodestruírem, mas ele providenciou um meio para que aquela desgraça e aquela tragédia não tivesse a palavra final. Olha o que diz Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas a si mesmo a Deus. 1 Pedro 4, 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Por que Deus é competente para julgar vivos e mortos? Porque Deus é justo em sua natureza. Eclesiastes 12, e eu tenho temor desse versículo que eu vou ler. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, quer sejam quaisquer que sejam. Então eu quero perguntar para vocês, vocês têm certeza que se vocês morressem hoje, iriam escapar do inferno? As coisas que nós fazemos, nós comentamos para Deus e pedimos perdão por todas essas coisas. Será que Jesus Cristo é Senhor de nossa vida e Ele está em nós, Ele está dentro de nós e nós temos essa plena certeza? Irmãos, o inferno pode ser evitado. A ideia, quem dá é o Dives. Fala para os meus irmãos, olha aqui pastor, ele tem plena consciência de que o inferno pode ser evitado. Fala para os meus, manda Lázaro ir lá falar para os meus irmãos, para eles não virem para cá. Por quê? Porque quem está no inferno sabe que o inferno é um lugar que pode ser evitado. Então veja, a Bíblia diz assim, em Romanos 3, 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência de que eu posso escapar, eu posso me livrar do julgamento eterno, eu posso me livrar do fogo do inferno, porque em Cristo eu tenho esperança. Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. O destino na nossa vida eterna depende de você, porque Deus já fez a parte dele. Deus enviou Jesus Cristo para nós, para nos livrar dessa condenação. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O que nos condena ao inferno, meus irmãos, é a rejeição dessa graça de Deus na pessoa de Jesus. Você não está ouvindo aqui uma mensagem qualquer, você está ouvindo a única mensagem que pode salvar a tua vida. Você fala bem assim: ah, pastor, mas eu achei interessante, mas eu não acredito no inferno. Não importa o que você acredita ou deixa de acreditar, nada muda a verdade de Deus. Se um camarada está caindo de um prédio de 10 andares, não adianta ele falar assim: eu não acredito que tem um chão lá embaixo. Se de fato a nossa vida está em Cristo, e se a nossa vida está com Jesus Cristo, então a condenação de inferno passa longe de nós. Mas se o nosso coração está ainda longe de Deus, mas você fala assim: não, mas eu creio em Deus. Gente, crer em Deus não salva ninguém, o diabo também crê em Deus. A Bíblia diz em Tiago: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até o diabo crê e treme. Nós podemos evitar o inferno? Podemos evitar o inferno. Como? Quando a gente se esconde em Cristo. Cristo foi o homem perfeito. A Bíblia fala que, Paulo vai dizer isso em Romanos 5. Cristo é o Adão, é o primeiro Adão. Todos os que descendem do primeiro Adão estão em condenação. Mas todos aqueles que nascerem no segundo Adão, que é Cristo, têm o perdão e a graça de Deus. Todos nós, meus irmãos, estamos militando nesse mundo caído. Todos nós somos seres humanos caídos. E eu fico pensando, por que tem tanto orgulho, tanta arrogância? Todos nós somos pó. Qual é o seu nome, varão? Seu nome? Não, o varão aqui. Glauber. Ô Glauber, foi você que escolheu o seu nome quando você nasceu ou alguém deu esse nome para você? Parece uma pergunta tola, não é? Se o Glauber não tem condição de escolher o próprio nome, como que o Glauber vai viver sem ter Deus? Deixa eu fazer outra pergunta. Varão, eu já conversei com você da última vez, né? Você sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Não. Se você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, como é que você pode construir a sua vida fora de Deus? Não tem como, gente. Não queira morrer e descobrir que o inferno é tudo aquilo que a Bíblia fala. Há uma frase muito interessante: você pode até viver sem Jesus, mas será horrível morrer sem Ele. A gente só pode escapar do inferno quando a gente é absolvido pelo juiz. E o juiz só nos absolve se a gente entregar a nossa vida ao seu Filho. Mesmo que eu esteja em perigo, e todos nós estamos em perigo,
Mas a gente está seguro no Senhor. Enquanto a gente está no Senhor, estamos seguros. Um rei, e eu vou encerrar a nossa palestra agora. Um rei deu ordem para os seus pintores, os seus artistas, para pintarem uma obra que retratasse paz e segurança. E o rei deu 1 ano. E todos os artistas do seu reino, durante 1 ano, escolheram uma imagem que retratasse paz e segurança. Depois de 1 ano, os artistas chegaram com as suas obras diante do rei. O rei olhou uma obra, viu uma paisagem tão perfeita, de uma cachoeira preguiçosa, que caía junto de um gramado cheio de flores, pássaros e borboletas coloridas. Ele olhou aquele quadro e disse: que paz, que coisa gostosa. Ele olhou outro quadro, e aquele outro quadro era um pôr do sol, com o sol se escondendo na linha do horizonte, e pássaros voando, e animais descansando. Ele disse: que paz. E cada quadro que ele via era um mais bonito do que o outro. Até que ele olhou um quadro que chamou a atenção do rei. E aquele quadro era uma noite escura, de uma casinha na beira da praia. E era uma tempestade, as palmeiras estavam sendo dobradas pelo vento, o mar, a onda, explodia com força nas rochas, e subia aquela espuma, aquela coisa horrível. E o rei ficou assustado com aquilo e falou: quem pintou esse quadro? E o cidadão apareceu: eu dei ordem para que vocês pintassem sobre paz e segurança. Olha esse quadro que você pintou, uma coisa horrível, uma noite tenebrosa, tempestades, o vento quase derrubando a casa, um mar bravio, ondas enormes. Onde está a paz? Ele disse: meu rei, olha mais ali no cantinho naquela pedra. E aí ele olhou onde a onda batia na pedra que subia. O rei olhou e tinha uma pomba dormindo. Então ele perguntou: o que o senhor está vendo? Ele disse: eu estou vendo uma pomba dormindo. E ele disse: isso é paz e segurança. No meio da tragédia, a gente pode se sentir seguro. O inferno está aí, mas em Cristo, essa pomba que está ali dentro da pedra, tranquila, sem querer sair do lugar. Você quer escapar da condenação do inferno? Se esconda em Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa paz. Amém, meus irmãos? Antes da gente orar, você tem uma pergunta para fazer? Eu estou dando o meu peito na ponta da espingarda. Se você tem uma pergunta, pode abaixar a máscara para mim te escutar, meu irmão. Sim. 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 Apocalipse 19. Sim. Apocalipse 19, exatamente. Sim. Exatamente. Ok, ele está falando, ele está citando 2 passagens de Apocalipse. E ele está citando Apocalipse 19. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai vir para 2 coisas: restaurar
e condenar. Ele vai restaurar quem? Ele vai restaurar a vida daqueles que enquanto viveram nesse mundo com fé e com Ele e na fé nele, que morreram e que quando o Senhor voltar, Ele vai ressuscitar essas pessoas e vai dar para essa pessoa um novo corpo, corpo como Ele teve glorificado. E a terra, ela vai ser restaurada. Muito boa sua pergunta. E a foice? A foice é a condenação, meu irmão. E lógico que o Apocalipse é simbólico. A foice significa que a condenação não tem mais chance. A chance é agora, enquanto Ele não volta. Porque quando o Senhor voltar, os desobedientes a Deus e os que rejeitaram a Deus e os que rejeitaram a Cristo serão condenados eternamente. É a foice. Mas aqueles que viveram com Jesus e que tiveram seus pecados perdoados por Jesus, esses estarão vivendo para sempre na presença do Senhor. Muito boa sua pergunta. Então o que eu digo para o irmão? O irmão precisa de entregar sua vida a Jesus Cristo. O irmão precisa confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O irmão precisa dizer assim: Deus, me perdoa porque eu sou um pecador. E eu estou condenado. E eu não quero. Eu quero ser absolvido de meus pecados. E de acordo com a promessa do Evangelho, o Senhor perdoa os seus pecados e sara a sua terra. E quando Ele voltar e te encontrar fiel, ou se o irmão partir enquanto for fiel, quando ele voltar, o irmão vai ressuscitar, corpo glorificado como foi o corpo de Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Experimentará a eterna presença de Deus para sempre. Mas aqueles que rejeitarem, ressuscitarão para a condenação eterna. Irmãos, muito obrigado. A Bíblia tem duas figuras para Cristo: o cordeiro e o leão. Eu não gosto muito da figura do leão. O que faz um leão? O leão é carniceiro, despedaçador. O cordeiro é o nosso Salvador. Jesus hoje é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas quando Ele voltar, Ele não vai mais cordeiro. Ele é leão. Ele é leão para quem? Ele vai ser o leão para os ímpios. Vai ser leão para o diabo e seus anjos. Vai ser leão para o anticristo, a besta e o falso profeta. Leão é o que vai despedaçar. Cordeiro é o que salva. Aleluia. Então, quando Jesus voltar, Ele vai vir como leão. Hoje Ele é cordeiro, que salva todo pecador. Mas naquele dia não tem mais salvador, não é mais cordeiro. É o leão, que vem para devorar a sua presa, que é o mesmo sinal da foice. Eu prefiro cantar para o leão, para o cordeiro. Leão não é mais bom para mim. Sim. Quando fala lá que virou mais de 332 quilômetros de sangue, é um símbolo de que a condenação vai ser uma condenação pesada. Vai ser uma condenação de todos os tempos, de todas as eras. As almas que estão no estado intermediário, ou céu ou inferno, hoje eu falei do inferno, de noite eu vou falar do céu. As almas estão esperando, gente, as almas que estão no estado intermediário, elas estão esperando Jesus voltar. É o acerto de contas. Os que estão no inferno sabem o que vai acontecer quando Jesus voltar. Os que estão no céu também sabem o que vai acontecer quando Jesus voltar. Porque na eternidade todas as coisas são reveladas. Todas as coisas são reveladas na eternidade. Mas então, eu quero estar esperando Jesus lá no céu, não aqui na terra, não no inferno. Não quero pensar nisso aí. Alguma outra pergunta?
Quem? Levanta a mão. Não tem? Nem. Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus? Irmãos, vou falar como o Senhor falou, pastor Giovanni. Eu sacudo o pó dos meus pés, sacudo o pó da minha roupa, que eu estou livre do sangue de todos aqui nesta manhã. Porque nesta igreja, nesta manhã, foi anunciada a salvação em Jesus Cristo. Se algum dos irmãos morrerem, e algum de vocês forem precipitados nas profundezas do inferno, eu estou livre do sangue de você. Porque hoje você vai sair daqui sabendo que o inferno é um lugar que poderia ser evitado. E a única maneira da gente se evitar o inferno, como eu falei com meu irmão, é entregar a tua vida a Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu gostaria nesta manhã de orar para agradecer a Ti, porque o Senhor nos salvou quando a gente merecia morrer mesmo, porque nós fomos desobedientes ao Senhor. A gente deveria morrer mesmo, mas por sua graça, e a Bíblia fala, por sua graça, o Senhor não permite que a gente morra eternamente. Eu quero orar, Senhor Deus, nesta manhã, por pessoas que talvez hoje estão aqui, mas que sabem que se morrerem hoje não estarão condenados. Talvez pessoas aqui tenham medo da morte porque sabem que quando morrerem serão precipitados no mais profundo inferno. Pai, eu quero orar por esta pessoa agora em nome de Jesus. Se essa pessoa ouviu a tua voz e de uma maneira muito especial quer entregar a vida a Jesus, que essa pessoa esteja orando assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz e eu estou condenado. Eu não sou uma má pessoa, mas isso não é suficiente para que eu seja escape do inferno. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Confesso que eu sou um pecador. Confesso que eu preciso de Ti. Por isso, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Confesso-te como meu Senhor e Salvador pessoal. Escreve meu nome no livro da vida. Me tira da condenação eterna. Me salve do fogo eterno. E me eleva na bem-aventurança dos justos. Em nome de Jesus. Alguém orou comigo? Ainda de olhos fechados, por favor. Você orou comigo entregando sua vida a Cristo? Levanta tua mão. Talvez confirmando a sua fé.